Oi, minha galerinha do oitavo ano. Tudo bom, galerinha? Voltei. Vamos lá. Hoje nós estamos tendo aula aí de geografia, agora nós vamos ter de história, tá bom, galerinha? Meus amores, hoje a gente vai concluir, tá? Mais um capítulo de história. Nós começamos aí na semana passada a falar sobre o Brasil Império, tá? E falamos sobre o período regencial. Falamos a primeira parte semana passada e hoje nós vamos finalizar aí falando da segunda parte, ok? Vou reforçar com vocês a mesma coisa que eu falei no conteúdo de geografia. Vamos estudar, tá? Finalizar a nossa matéria. Semana que vem é semana de revisão em forma de quiz. E na outra semana já são as verificações do terceiro bimestre. Então acompanhe as aulas, não fiquem com dúvidas, realize as atividades, ok? Bom, vamos lá, meus amores. Aí a tia começou novamente, né, com a imagem que o livro traz para vocês na primeira capa aí de folha do capítulo 10, né? Falando do período regencial. O período regencial foi aquele período no Brasil, né? Em que Dom Pedro I vai abdicar do trono, né? O rei de Portugal, Dom João VI, ele vai falecer, né? E Dom Pedro I, então, ele tem que retornar para Portugal para poder assumir o trono no lugar do seu pai. Então, para que o Brasil, nesse período, não ficasse sem nenhum representante da família real aqui, Dom Pedro retornou para Portugal, porém deixou o seu filho, Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, para poder representar, né? Para ter um membro da família real que representasse o poder real aqui no Brasil, ok? Então, como Dom Pedro II era incapaz de governar devido, né, à pouca idade que ele tinha, foi estabelecido uma regência, um grupo de pessoas, tá, que iriam governar, tomar as decisões políticas e administrativas, né, no lugar do imperador, enquanto Dom Pedro II ainda não tinha condições de assumir o trono, ok? Então foi justamente, galerinha, nesse período, né, que a gente vai ter da regência, que vai ser o período em que o Brasil vai encontrar o maior período de rebeliões e de guerras e de insatisfação popular da nossa história, ok? Vai ser um período em que várias províncias, né? O que eram as províncias? Os estados, várias províncias vão se rebelar, vão contestar várias situações sociais e econômicas que vinham acontecendo no Brasil. Então, na questão econômica, né, o Brasil vai continuar afundado em muitas dívidas, né, até mesmo porque o Brasil contraiu uma dívida com a Inglaterra para poder pagar a sua independência, né, no 7 de setembro. Então, isso gerou, né, uma dívida muito grande nos cofres públicos, obrigando, né, aos nossos governadores na época e o nosso imperador a cobrar impostos muito caros, né, às populações que às vezes não tinham condições. Outra questão também era a questão da escravidão, né? O Brasil aí já estava caminhando, né, a passos lentos, mas caminhava para acabar com a questão da escravidão no Brasil, né? O processo de escravidão já vinha acabando em outros países vizinhos, né, da América, do Brasil, né, na América Latina. Então, as notícias da boa nova, né, do fim da escravidão, da libertação, da utilização da mão de obra assalariada, ela já tinha chegado no Brasil. E isso, aos poucos, foi levando também a uma insatisfação dessa classe, né, mais pobre, de escravos, de trabalhadores rurais, né, de mestiços, dos índios, né, que também se sentiam injustiçados, né, porque não valorizavam aí as suas terras e era cada vez mais comum a invasão e a exploração de terras que pertenciam aos índios, né? Parece até que ainda continuamos a viver a mesma coisa, porque atualmente a gente continua ainda tendo, né, muitas guerras no interior aí no centro-oeste brasileiro, né, no norte do Brasil, das populações indígenas brigando aí pelo direito à terra, ok? Então vamos lá, galerinha.
o tempo das regências caracterizou, como a tia falou, um período, né, mais dinâmico de luta pelas condições e interesses em prol de uma definição da estrutura de um Estado liberal e imperial. O que é um Estado liberal? É um Estado, né, onde as pessoas pudessem ter voz, aonde a questão da igualdade, né, fosse estabelecida, e não uma sociedade, né, que privilegiava a elite, que eram, né, as classes mais ricas, e aquelas que não tinham sofriam. Então vocês podem observar aí no mapa os estados aonde vão acontecer essas rebeliões. No Rio Grande do Sul, no Pará, no Mato Grosso, né? Em vários locais na Bahia vão acontecer essas rebeliões, né? Que vai trazer um pouquinho de dor de cabeça no período regencial. A maioria das revoltas, né, envolvia disputas entre brasileiros e portugueses, porque ainda existia, né, aqueles partidos políticos que eram a favor de um governo liberal nas mãos do imperador, mas ainda existia uma minoria também que queria, né, o retorno do rei de Portugal, de Dom Pedro, para cá, para que ele continuasse, né, a governar. Então, essas contradições econômicas, políticas, sociais vão eclodir em vários lugares. Então, nós vamos ter em 1834 a Rusga, tá? Na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, onde vai ter uma agitação muito grande, fruto do desentendimento político entre o poder local e o poder liberal conservador, tá? Nesse período aí, grupos vão querer contestar contra a miséria, contra as dificuldades que a província vem passando, pela não cobrança de impostos, né, e tudo mais. Então isso vai gerar um conflito muito grande, porém a rusga vai ser oprimida pelas tropas oficiais, né? E não resultou numa alteração econômica e social na província do Mato Grosso. Ou seja, mesmo tendo a reivindicação, né, uma instabilidade, a fundação de uma sociedade que lutava pela independência, né, quando veio as tropas militares, conseguiram acabar, né, com aquela rebelião e colocar a província do Mato Grosso, né, em seu devido lugar e permanecer aí obediente às ordens regenciais, ok? Depois nós vamos ter a cabanagem, que vai durar de 1835 a 1840. São 5 anos de uma rebelião, tá? Que vai contar com um caráter popular. O que é o caráter popular? Vai ter aí, né, a participação dos indígenas, dos mestiços, dos escravizados, né, contra o predomínio da minoria branca, na maioria comerciantes portugueses, tá, que cobravam caríssimos impostos, né, e que continuavam a explorar cada vez mais essa numerosa população que não tinha condições e direito a nada, tá? Os revoltosos invadiram o palácio do governador de Belém e instituíram líderes locais para o comando da província, ok? Belém, nessa época, vai ser tomada aí por longos confrontos, como a gente viu aí, vai durar 5 anos, tá? Numa guerrilha extensa, e foi aí uma guerra, né? De maior violência em nível popular, porque vai conseguir dizimar aproximadamente 30 mil pessoas, né, que fizeram parte desse contexto aí, mas que também não vai dar em nada. Com o passar do tempo, as tropas regenciais vão chegar, né, em Belém e vão acabar aí matando, né, esses líderes populares e também acabando, abafando aí com essa revolta que aconteceu lá. A revolta dos malês, em 1835, também, né, vai ser uma outro tipo de rebelião que vai acontecer se baseando na revolta que aconteceu no Haiti, aonde os escravos se rebelaram contra a escravidão e lutaram aí pela independência. Então essa revolta vai acabar chegando, né, os rumores dela aqui no Brasil, e vários escravizados vão fazer os levantes. O que eram os levantes? Os protestos, né, contra a questão da escravidão no Brasil. Então eles vão começar a fazer várias manifestações, vai ter uma revolta popular contra o fim da escravidão que vai ganhar vários adeptos populares, inclusive profissionais liberais, né, jornalistas, médicos, administradores, né, pessoas que eram, né, da administração popular, que vão também conseguir aí ajudar nessa manifestação popular, ok?
Para os líderes, a luta se espalhou pela cidade, mas foi contida em menos de 24 horas, ou seja, novamente as tropas regenciais tomaram conta, né, e acabaram aí derrotando os líderes, que sofreram aí mais de 120 chibatadas para poder servir como exemplo, né, para que não houvesse mais rebelião, e muitos manifestantes, né, africanos foram deportados para a África para que eles conseguissem abafar aí essa manifestação popular, tá? Galerinha, a Farroupilha é uma das rebeliões mais famosas que a gente tem da história do Brasil, tá? Ela aconteceu no Rio Grande do Sul e a maioria da população aí que lutava eram proprietários de terra e de gado que queriam lutar pela independência do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, naquele período, né, tinha uma situação geográfica favorável, fazia comercialização de carne bovina, né, e do couro com o Uruguai, e economicamente estava sendo prejudicada pela cobrança de impostos excessivos do governo regencial. Então, eles lutaram, tá? Contra essa cobrança de impostos exagerados, pela independência do Rio Grande do Sul, porque eles queriam, né, se tornar uma província independente, estabelecer aí a sua autonomia, né? Então foi um conflito que vai durar durante bastante tempo, né, que vai ter o apoio popular da população gaúcha nesse período, né, de integrantes da classe média, de várias como é que eu posso dizer assim, de pessoas, né, que tinham fazendas e que eram proprietárias aí de grandes rebanhos de gado, ok? Vai durar de 1835 também a 1845, né? Não sei se vocês observaram, mas a maior parte das rebeliões iniciaram-se em 1835, trazendo aí muita dor de cabeça, tá? Para o governo regencial. A gente não pode deixar de destacar a figura de Giuseppe Garibaldi, tá? Que se tornou um ícone aí nessa rebelião farroupilha aí, tentando e lutando pela independência aí do Rio Grande do Sul, tá? A Sabinada foi uma rebelião que ocorreu também no Brasil, no Brasil, na Bahia, tá? Vai acontecer de 1837 a 38, ela vai durar um ano, tá? E foi liderada pelo Sabino Barroso, tá? Daí o nome do movimento. O local já havia sido palco de inúmeras manifestações, como a gente já viu, né? A revolta que já tinha acontecido lá dos escravos que lutaram pela sua autonomia, tá? A Sabinada reunia ideias republicanas e federalistas, ou seja, queriam acabar com a ideia regencial de monarquia e estabelecer um período republicano, né, do voto popular, escolhendo aí os seus líderes, né, governantes aí para o Brasil. O objetivo também era se tornar uma província independente até que Dom Pedro II atingisse a maioridade e assumisse o trono. A revolução não conseguiu, né, adentrar no recôncavo baiano, né, onde os senhores de engenho apoiavam o governo. Concentrou-se em Salvador e foi atacada, né, por terra e por mar, e tendo aí um saldo de 1.800 mortos, de seus líderes foram mortos e exilados para poder acabar com esse movimento aí contra a monarquia, ok? A balaiada foi um movimento também que vai acontecer, né, no Maranhão e que também vai ter caráter popular, né? A disputa entre os liberais e os conservadores vai ser o maior problema existente aí nessa disputa aí, ok? Eles vão ter o apoio aí de pequenos proprietários, de vaqueiros, né? Querendo aí a autonomia também e a não cobrança de impostos. Todos os integrantes mobilizaram mais de 10.000 homens que se tornaram a segunda maior província, né, nesse período aí. Só que é lógico, a gente vai ter aí um período de opressão do povo que também vai ajudar a lutar por essa independência, tá? Entretanto, a gente vai ter aí uma derrota desse movimento, tá? Muitas pessoas vão ser novamente escravizados, os escravos, né, que estavam lutando aí pela essa libertação, vão acabar sendo escravizados de novo, tá? E Bento Chagas, que é o líder principal, vai ser enforcado após o conflito também, para servir de exemplo para que não houvesse outros tipos de movimento, tá? Bom, galerinha, com essa instabilidade total aí, né, várias guerras, várias rebeliões entre várias províncias do Brasil,
Com a estabilidade nas províncias e as medidas regressistas tomadas pelo governo de Araújo Lima, partiu dos liberais a iniciativa de mudar o rumo político do Brasil. E é por isso que entre eles ganhou força a proposta de antecipar a maioridade de Dom Pedro, né, que nessa época tinha 14 anos. Então, assim, o grupo, né, de políticos vai organizar em abril de 1840 o Clube da Maioridade, cujo objetivo era trabalhar para que fosse alterada a Constituição, autorizando a autorização do imperador antes da idade de 18 anos, tá? Então, em julho, a decisão foi aprovada, permitindo a posse do imperador antes que ele completasse 15 anos de idade, o que aconteceu, tá? Então, a gente vai ter aí, né, quando Dom Pedro II vai ser empossado imperador do Brasil, e aí sim se começa um novo início da história do Brasil com o segundo reinado, com o governo de Dom Pedro II, ok? Bom, meus amores, a tia elencou aí para vocês algumas atividades do capítulo 10 para vocês fazerem, tá? E algumas atividades referentes ao caderno de atividade do capítulo 9 e do capítulo 10. Do caderno de atividades, a tia marcou somente essas, então não precisam realizar todas as atividades, somente essas que a tia marcou, que a tia considerou mais importante para a gente poder fazer o fechamento aí desse conteúdo, tá? Meus amores, não desistam, permaneçam nos estudos, tá? Qualquer dúvida, falem com o tio Renato, com a tia Michele, com a tia Tati, tá bom? Com o tio Lula, para que a gente possa aí ajudá-los e sanar qualquer dúvida aí que vocês venham a ter. Tá bom, meus amores? A tia espera aí que vocês deem continuidade nos estudos e qualquer dúvida, diz que o canal tira dúvida, tá bom? Um beijo, oitavo ano, se cuida.